Chegou a hora deles. No vídeo de hoje, Legião Urbana, uma das bandas mais importantes do cenário nacional. É logo depois da vinheta. Se liga aí. Salve, salve galera, sabadão 18 de março de 2023, está entrando no ar mais uma edição do Clube do Rock, edição de número 124. Nessa edição, vamos contar a história da Legião Urbana, uma das maiores bandas da história do rock nacional. E por falar em maiores bandas do rock nacional, é com pesar que noticiamos o falecimento do baixista Caniço, dos Raimundos. Ele morreu na última segunda-feira, dia 13 de março, por volta de 11h30 da manhã. Enquanto finalizávamos o roteiro desse vídeo. Até então sabíamos que ele tinha desmaiado e sofreu uma queda em decorrência disso, que acabou ocasionando a sua morte. Caniço tinha 57 anos. Descanse em paz e vá com Deus, Caniço. Vamos agora aos aniversariantes da semana. Roda aí. Hoje, sabadão, dia 18 de março, faz aniversário Jerry Cantrell, guitarrista do Alice in Chains. Também hoje, sabadão, dia 18, faz aniversário Don Hartman, ex-baterista do The Doobie Brothers. Amanhã, dia 19, domingão, quem faz aniversário é Billy Sheehan, ex-baixista do Mr. Big. Na segunda, dia 20, quem faz aniversário é Carl Palmer, ex-baterista do Emerson Lake and Palmer. E na terça, dia 21 de março, quem faz aniversário é Super Holly Hudson, ex-vocalista, guitarrista e tecladista do Supertramp. É isso aí, galera. Vida longa ao rock and roll. A Legião Urbana marcou época como uma das principais bandas do rock nacional. Uma das que mais venderam discos. Aproveitou como nunca a explosão do rock nacional na década de 80. E hoje chegou a vez de falarmos sobre Legião Urbana, uma das bandas mais importantes do cenário nacional. Antes de entrarmos no assunto, deixe seu like e se inscreva no nosso canal no YouTube. Isso não te custa nada e ainda ajuda muito o nosso canal. Botão preto aqui embaixo de inscrever-se. Se você é do Insta ou do Face, deixe seu like e siga a nossa página. Aproveita também para baixar um e-book grátis que conta a história do rock and roll ao longo dessas últimas 8 décadas. Clique no segundo link para baixar. É totalmente grátis. Não vacila, rapaziada. Clube do Rock. Conforme contamos aqui na edição 16 do Clube do Rock, onde falamos sobre o rock de Brasília, a Legião Urbana surgiu de uma dissolução da banda Aborto Elétrico, formada por Renato Russo e os irmãos Fê e Flávio Lemos. Eles faziam parte do que era chamado na época de A Turma da Colina, que contava ainda com os membros do Plebe Rude e também do incipiente Paralamas do Sucesso. O aborto durou de 1978 a 1981. Os frequentes desentendimentos entre o baterista Fê Lemos e Renato Russo, que chegou até tomar baquetadas do batera no palco, isso é uma vergonha, ocasionou no fim da banda. Eles não chegaram a gravar nenhum álbum. As canções compostas foram divididas entre os irmãos que fundaram o Capital Inicial e Renato, que montou a Legião, formada em agosto de 1982. Vou deixar um link na descrição para você acompanhar esse vídeo sobre a história do rock em Brasília, considerada por muitos como o berço do rock and roll nacional. Clube do Rock. O primeiro show da Legião Urbana ocorreu no dia 5 de setembro de 1982, no Parque de Exposições, em um festival com mais de 8 bandas na cidade mineira de Patos de Minas. Esse show contou com Renato no vocal e baixo, Marcelo Bonfá na bateria, Paulo Paulista nos teclados e Eduardo Paraná na guitarra. Na realidade, o organizador do festival tinha contratado a banda Aborto Elétrico, que tinha recentemente acabado. No entanto, Renato, com sua astúcia, conseguiu convencer o empresário a aceitar sua recém-formada banda para o lugar. Você é o bichão mesmo, hein? Paraná e Paulista deixam a banda após essa apresentação. A banda seguiu sem tecladista e contou com a participação de Ico Ouro Preto, irmão de Dinho, do Capital, nas guitarras no lugar do Paraná. Ele não durou muito. Após negligências com o grupo, foi substituído por Dado Villa-Lobos em março de 1983 e seguiu como trio até o ano seguinte, em 1984. Clube do Rock. Muita gente não sabe, mas Renato Russo tentou suicídio no ano de 1984, passando por vários problemas emocionais
e pessoais, ele cortou os pulsos nesse ano, o que o deixou impossibilitado de tocar baixo. Renato Rocha, o Negrete, é recrutado para o baixo, compondo assim um dos quartetos mais famosos do rock tupiniquim. Clube do Rock. A banda já tinha assinado contrato com a EMI, Odeon, e começou em outubro desse ano a gravar seu primeiro álbum de estúdio, auto-intitulado, que foi lançado em janeiro de 1985. O primeiro single a promover o disco foi a faixa Será, lançada em fevereiro de 85. O álbum ainda teve como singles de lançamento as faixas Ainda é Cedo, de março de 85, Coca-Cola, de abril, Teorema, em junho, e Soldados, lançado em julho de 1985. As letras das faixas desse álbum contêm fortes críticas a vários aspectos da sociedade tupiniquim e com um profundo engajamento político-social. Sucesso nas vendas e com críticas bem positivas, o álbum levou a banda ao estrelato, fazendo ela ser a mais aclamada tanto pelo público quanto pela crítica naquele momento do rock nacional. Clube do Rock. Com o sucesso do primeiro álbum, era hora de aproveitar o embalo e já lançar o segundo. Gravado entre os meses de fevereiro e abril de 86, 2 foi lançado em julho de 86. Ele chegou a ser classificado pelo público da Eldorado FM e do portal do Estadão como o terceiro melhor disco brasileiro da história. Em matéria de vendas, o álbum vendeu o dobro do álbum inaugural, com mais de 1.800.000 cópias vendidas, se tornando o segundo álbum mais vendido da banda. Se o primeiro tinha uma pegada mais punk, 2 se encaixava numa pegada mais folk. Seus singles de lançamento foram Tempo Perdido, Eduardo e Mônica, Índios, Quase Sem Querer e Acrylic on Canvas. Clube do Rock. Gravado em outubro de 87, o terceiro álbum de estúdio da banda, Que País é Esse?, foi lançado em novembro daquele ano. Ele foi o terceiro álbum mais vendido da banda, com mais de 1 milhão de discos vendidos. Seus singles de lançamento, além da faixa título, foram Angra dos Reis, Eu Sei e Faroeste Caboclo, sendo essa última escrita por Renato, ainda na fase de trovador solitário, ainda nos tempos de Aborto Elétrico. Single esse que rendeu um dos maiores personagens do rock tupiniquim, ninguém mais, ninguém menos do que João de Santo Cristo. Personagem esse que mostramos aqui na edição 43 do Clube do Rock, com os 7 maiores personagens criados pelo rock nacional. Vou deixar um link na descrição para você acompanhar o vídeo. Clube do Rock. 18 de junho de 1988 era para ser marcado como o show da vida para a Legião Urbana. Pelo menos era assim que Renato esperava. Um show no estádio de Mané Garrincha, em Brasília. No entanto, não foi bem assim. Falhas na organização e segurança fizeram com que o show atrasasse mais de 1 hora nos mais de 50.000 espectadores presentes. O show começou e ainda havia muita gente na fila para entrar. Confusões e violência policial se desencadearam, com bombas caseiras, deixando o resultado de 230 pessoas feridas e 63 presas. Até um fã alucinado subiu ao palco tentando agredir Renato. Que merda, hein? Sabia não? Paredes ao redor do estádio foram pichadas em repúdio à banda, o que fez a turnê ser suspensa e a Legião nunca mais tocar em sua cidade natal. Clube do Rock. As confusões no show de Brasília fizeram a banda se recolher mais aos estúdios, tanto que o quarto álbum de estúdio da banda, As Quatro Estações, levou mais de 1 ano para ser gravado, de julho de 88 até agosto de 89. Essa demora se deu pela falta de criatividade de Renato Russo, Sei. na época, que cogitou até encerrar a banda. Entretanto, pela moral que tinha com a gravadora, foi estendido o espaço e tempo necessário para que a banda pudesse criar. Lançado em outubro de 89, As Quatro Estações foi o álbum de maior vendagem da banda, com mais de 2.600.000 cópias. Seus singles de lançamento foram Há Tempos, Pais e Filhos e 1965, Duas Tribos. Esse álbum ficou marcado como o último, com a participação do baixista Renato Rocha. Os frequentes atrasos do baixista nas gravações ficaram insustentáveis, sendo que 6 meses depois do início da gravação ele foi demitido. Mesmo não aparecendo sua foto na capa, assim como os demais integrantes, foi decidido por eles que Negrete receberia todos os direitos sobre o novo álbum. Clube do Rock. O quinto álbum de estúdio da banda, 5, é um dos álbuns mais melancólicos da banda. Renato passava por problemas de relacionamento com seu namorado, que tinha recém-descoberto
e tinha recém descoberto que era soro positivo do HIV. Que merda, hein? Sabia não. O álbum foi gravado nos meses de agosto a setembro de 91, tendo sido lançado em novembro daquele ano. A melancolia se refletiu nas vendas. Com cerca de 500 mil cópias vendidas, ele foi 5 vezes menos vendido que o anterior. Seus singles de lançamento foram Teatro dos Vampiros e Vento no Litoral. Ele também teve a canção mais longa da Legião, Metal contra as Nuvens, com 11 minutos e 24 segundos de duração. Clube do Rock. O sexto álbum de estúdio da Legião, O Descobrimento do Brasil, marcou uma fase mais otimista de Renato Russo. Ele iniciou um tratamento para se livrar da dependência química e mostrava-se mais confiante. O álbum foi gravado nos meses de agosto a outubro de 1993 e lançado 2 meses depois, em dezembro daquele ano, atingindo 900 mil cópias vendidas. Além do único single de promoção, Perfeição, destacamos as faixas Giz, Vamos Fazer um Filme, a faixa título e 29. Sendo essa última referência aos 29 dias entre os meses de abril e maio que Renato ficou internado em uma clínica de recuperação para dependentes químicos no Rio. Clube do Rock. As letras do sétimo álbum de estúdio da banda, A Tempestade, eram muito introspectivas e sombrias, já com Renato aparentemente prevendo a sua morte. O álbum foi gravado nos primeiros 6 meses do ano de 1996. Seu lançamento se deu no dia 20 de setembro de 1996, apenas 21 dias antes da morte de Renato. 16 e Via Láctea foram os principais singles desse álbum. O último show da banda foi um ano antes da banda começar a gravar esse álbum, em janeiro de 1995, na cidade de Santos. Como falei, Renato morreu 21 dias após o lançamento desse álbum no dia 11 de outubro de 1996, de doença pulmonar obstrutiva crônica, septicemia e infecção urinária, tudo em decorrência da debilitação causada pelo vírus da AIDS. Ele deixou um filho que tinha 7 anos na ocasião. 11 dias depois da morte de Renato, Marcelo e Dado anunciaram o fim da banda, no dia 22 de outubro de 1996. Clube do Rock. 9 meses depois da morte de Renato, eles lançam o 8º e último álbum de estúdio da banda, Uma Outra Estação. Um álbum póstumo que foi lançado com as faixas que sobraram da gravação do álbum anterior, A Tempestade. Das 28 faixas gravadas, 15 foram utilizadas na composição desse álbum, que foi lançado em julho de 1997. Clube do Rock. Várias controvérsias foram criadas com acusações de plágio da banda. Que País é Esse, de 1986, seria um plágio da canção I Don't Care, da banda americana Ramones. Ao ser questionado na época, Renato ironizou dizendo, eu não ligo, tradução literal do nome da música. Outro caso foi do hit Será, do primeiro álbum da banda. Esse teria sido um plágio da canção Say Hello Wave Goodbye, da banda inglesa Soft Cell. Esse plágio, sim, foi confirmado pela banda. Ainda é Cedo é outro hit acusado de plágio, e por 2 vezes, a primeira da banda escocesa The Cartoons, para a versão Love is the Drug, e a segunda da banda inglesa Joy Division pelo single A Means to an End. Nada a ver. Veja as 3 canções dos supostos plágios nessa matéria no nosso site clubedorock.com. Confira. Clube do Rock. A Legião Urbana é uma das maiores bandas do rock nacional. Nos seus 8 álbuns de estúdio, eles venderam mais de 25 milhões de cópias. A banda, que influenciou gerações, deixou um legado de 3 filmes sobre ela. O primeiro deles foi Tão Jovens, de 2013, onde conta a história da adolescência de Renato Russo, seu interesse pela música e início do aborto elétrico, e também os primeiros anos na Legião Urbana. No mesmo ano foi lançado o filme Faroeste Caboclo, que, na minha modesta opinião, não retratou bem a letra da música, deixando muito a desejar. Isso é uma vergonha. E por último, em julho de 2018, começaram as gravações para Eduardo e Mônica, o casal mais famoso do rock nacional. Devido à pandemia, o filme só pôde estrear em janeiro de 2022. Esse ainda eu não vi. Você é o bichão mesmo, hein? Quero ver se dessa vez o diretor foi fiel à letra da música. Clube do Rock. Um recado pra galera que gosta de tatuagens e quer empreender nessa área, que deseja ser um tatuador profissional. Tem um curso online que te ensina passo a passo a ser um profissional dessa área, onde as possibilidades de ganho são muito boas.
clique no primeiro link na descrição e saiba mais sobre o Tattoo Life Academy. Belezeira, pessoal? Recado passado? O que achou desse vídeo? Diz aí nos comentários. Se gostou, compartilhe com a galera. E se inscreve na parada. Não esquecendo de ativar o bells para ser avisado das postagens aqui do nosso canal. Belezeira? Até sábado que vem e vida longa ao rock and roll.